Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui eu trouxe a vocês algumas questões sobre limite. Vamos resolver essas questões. Após a resolução, vamos olhar o gabarito neste livro e comparar se a nossa resolução está de acordo com a resolução do livro, correto? Então, vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e vamos ao vídeo. Então, vamos responder essas questões, só lembrando a vocês que são questões triviais. Por isso, vamos responder essas questões pelo método bem mais prático, que é substituindo o valor de x na minha função quando eu estiver aplicando o limite, certo? Substituindo o valor de x para onde x está tendendo, ou seja, aplicar diretamente o limite. Eu só não irei aplicar diretamente o limite, isso diminui os nossos cálculos relativamente, só não irei aplicar diretamente o meu limite quando der indeterminação no meu cálculo. Por quê? Por exemplo, 0 sobre 0. Sabemos que 0 sobre 0 em matemática não existe, é indeterminação. Temos que manipular o nosso cálculo para poder chegar a um resultado satisfatório, beleza? Então vamos aos cálculos. Na letra A aqui, temos que o limite de x ao quadrado quando x tende a 2, ele quer saber esse valor. Então, aonde tem x eu vou aplicar diretamente o limite. Aonde tem x eu substituo por 2, certo? Então ficará 2 ao quadrado. E sabemos que 2 ao quadrado é igual a 4. 4 é o valor do limite. Na letra B, pede para a gente calcular o limite de 3x mais 1 quando x ele tende a 1. Então vamos aplicar diretamente o nosso limite. Ficará 3 que multiplica 1, certo? Mais 1. Então, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 4 também é o valor do limite, certo? Da letra B. Na letra C temos que o limite de 4x mais 1 quando x tende a menos 2 é... Olha só, vamos aplicar diretamente o nosso limite. 4 que multiplica menos 2 mais 1. Então, 4 vezes menos 2, menos 8 mais 1, menos 7. Conserva o sinal do maior. Menos 7 é o valor do limite da função, correto? Letra D. O limite de 5 quando x tende a 10. Esse limite, na minha visão, é o limite mais trivial que existe, porque sabemos que o limite, a gente viu na primeira propriedade sobre os limites, que o limite de uma constante é a própria constante. Nem que x tendesse ao mais infinito, o limite dessa função constante seria a própria constante, seria 5, certo? Então o limite da função é igual a 5, correto, pessoal? Pois bem, na letra E, temos que pede para a gente calcular o limite de 50 quando x tende a menos 9, da mesma forma, olha só. O limite de uma constante é a própria constante, certo? Quem é a constante aqui nessa relação é o meu 50. Então, o limite dessa função é a própria constante, é igual a 50. Beleza? Letra F. Na letra F, pede para a gente calcular o limite dessa função polinomial. Limite de menos x ao quadrado, menos 2x mais 3, quando x tende a menos 1. Vamos analisar direitinho, que aqui vai dar um pouco mais de trabalho. Nem tanto. Olha só, aonde tem x na minha função, eu substituo por menos 1. Então, vamos lá, aplicar o limite. Então, ficará menos 1 ao quadrado, concordam? Tem x substituo por menos 1 e esse menos aqui da minha função coloquei aqui, certo? E o menos 1 coloquei aqui ao quadrado. Menos 2 que multiplica menos 1 mais 3. Então, menos 1 ao quadrado é igual a 1. Então aqui fica menos 1, porque menos 1? Por causa do menos aqui, certo? Esse menos aqui da minha função. Menos 1, menos, olha só. 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Só que tem esse menos aqui na frente, beleza? Então, menos com menos mais, fica 2 positivo. Mais 2 somado com 3. Olha só, menos 1 mais 2 é igual a 1 positivo. 1 positivo mais 3 é igual a 4. Então, 4 é o valor do limite dessa função polinomial. Na letra G, temos o limite da raiz quadrada. Limite da raiz quadrada de 5. Limite da raiz quadrada de 5. Da mesma forma, limite de uma constante. Limite de uma constante é a própria constante. Então esse limite aqui é igual a raiz quadrada de 5. Bem trivial esse limite. Na letra H, olha só, a letra H pede para a gente calcular o limite de raiz cúbica de x. Vamos seguir o que estamos fazendo. Onde tem x, substituo para onde o meu x está atendendo. Então ficará raiz cúbica de menos 3. Quem é raiz cúbica de menos 3? E agora? Raiz cúbica de menos 3. Um tempo para vocês pensarem, dê um pause no vídeo e tentem me dar o resultado. Olha só, pessoal, raiz
cúbica de menos 3, a gente sabe que dentro do conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de número, não existe na realidade raiz, qualquer raiz de um número negativo, certo? Não existe. Essa raiz, claro que existe dentro do conjunto dos números complexos, beleza? Mas dentro dos números reais não existe. Então o limite fica justamente esse mesmo aqui, raiz cúbica de menos 3. Agora aqui, pessoal, o limite de x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3, x tendendo a 3. Limite do quociente, a gente vê essa propriedade também. Olha só, se aplicarmos diretamente esse limite, eu vou aplicar ele aqui, diretamente, beleza? Olha só. 3 ao quadrado menos 9 dividido por 3 menos 3. 3 ao quadrado é 9, 9 menos 9 é 0. 3 menos 3 é 0, olha só, indeterminação. Isso aqui, pessoal, em matemática não existe. O que temos que fazer? Temos que manipular nosso cálculo para podermos chegar a um resultado satisfatório. Então, como irá ficar aqui? Posso fatorar o numerador. Fatorando o numerador, conseguirei chegar ao meu resultado. Veja só, aqui ficará o limite x menos 3, que multiplica x mais 3, dividido por x menos 3, x tendendo a menos 3. Observe, se eu aplicar, por que eu fiz isso? Porque se eu aplicar distributivo aqui, gente, pessoal, eu vou chegar ao mesmo resultado desse numerador aqui. Esse numerador aqui e esse numerador aqui é a mesma coisa. Olha só, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3 positivo dá 3x. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Então, menos 3x com mais 3x cancela. E menos 3 que multiplica mais 3 dá menos 9, dá a mesma coisa, certo? Então, aqui eu posso simplificar, olha só. Eu posso simplificar, aqui tem o x menos 3 que multiplica x mais 3. Posso simplificar com o denominador, x menos 3. Sobrará apenas o limite de x mais 3. Isso quando x tende a 3 positivo. Então, posso aplicar agora o limite diretamente. Ó. Onde tem x, eu coloco 3. Então, 3 mais 3 é igual a 6. O limite de x mais 3, quando x tende a 3, dá 3 mais 3, que é igual a 6. O valor do limite. Beleza?